Imagina descobrir que tudo que a gente viu na temporada 1 e 2 de Alice in Borderland, na verdade, aconteceu em 3 minutos de vida real. É com essa premissa que a gente entra na temporada 3. Antes de mergulhar na trama, eu queria trazer uma curiosidade que talvez mude a forma como a gente assiste a série. Essa temporada 3, assim como as outras temporadas, foram dirigidas e co-escritas pelo Shinsuke Sato. Mas por que eu tô trazendo essa informação? O Shinsuke tem no portfólio dele, que é bem grande, diga-se de passagem, direção também de jogos, de videogame mesmo. Isso no portfólio dele é um grande diferencial para uma série como Alice in Borderland, que é sobre jogos. Fora que não é a primeira vez do Shinsuke trabalhando com o Kento, que é o ator principal. Ele já tinha trabalhado com o Kento em uma outra obra, que é um filme, que se chama Kingdom, que foi lançado em 2019. E essa afinidade, obviamente, é muito boa pra construção do personagem principal, que é tão importante pra série. Pra mim, esse detalhe explica muito essa pegada visual e narrativa da série, e faz todo o sentido de por que isso ficou tão bom. Mas agora vamos mergulhar um pouco na trama da série. Foram 5 anos desde o lançamento da primeira temporada e 3 anos desde o lançamento da segunda, mas a boa notícia, pelo menos pra mim que sou esquecido, é que a gente não precisa lembrar muito detalhes dessas últimas 2 temporadas pra conseguir acompanhar a temporada 3. Depois de descobrir que, na verdade, esses jogos aconteciam numa espécie de consciência compartilhada por causa de uma parada cardíaca que todo mundo teve basicamente ao mesmo tempo por conta de um meteorito que caiu em Shibuya, a terceira temporada vem com essa reflexão e esse paralelo de vida e morte, uma coisa bem filosófica. O Arisu e a Usagi, eles já estão casados, eles ainda seguem sendo entrevistados e acompanhados por estudos de especialistas que querem entender o psicológico dessas pessoas após esse desastre, essa tragédia. E um dos pesquisadores conduzindo esses estudos é um professor bem doido, que na verdade desconfia de tudo isso, é super fascinado por vida após a morte, e ele acha que realmente existe esse consciente compartilhado quando as pessoas estão em paradas cardíacas. E aí vem essa pulga atrás da orelha de tentar induzir uma parada cardíaca para ver se conseguem acessar esse lugar. O professor consegue meio que convencer a Usagi, que está muito fragilizada e traumatizada ainda por conta da morte do pai, a ir nessa e usar essa droga e ficar aí semi-morta. E o Arisu, ao descobrir que ela tá no hospital quase para entrar em parada cardíaca, vai atrás de alguém que consegue induzir uma parada cardíaca nele também, para ele entrar ao mesmo tempo nesse lugar e salvar a Usagi dos jogos e eles poderem voltar à vida. Porque todo mundo que morre lá nos jogos morre na parada cardíaca na vida real também. Na primeira e na segunda temporada, a gente via muitos recursos de flashback pra aprofundar na vida dos personagens e dar mais dimensão pra eles. Ou seja, todo mundo que tava participando ali dos jogos tinha os seus flashbacks pra mostrar como que é a vida deles fora, dar essa profundidade pra gente de tipo, quais são as dores dessas pessoas, por que elas estão ali, qual a motivação delas. Só que agora, na terceira temporada, além dos flashbacks, a gente tem um recurso de mostrar o que tá acontecendo no mundo real, e nesses 3 minutos que eles estão lá dentro, e também visões do futuro, que pra mim foi algo genial pra trazer essa pegada mais psicológica. E a partir daí fica meio claro que os jogos não são só jogos, eles são meio metáforas da vida. E pra mim o jogo da temporada que deixa isso mais claro é aquele jogo final, que tem várias portas dentro de uma sala quadrada, e eles têm que escolher as portas. Existe uma quantidade limitada de pessoas que podem passar por essas portas, e são várias salas, e eles têm que sair desse labirinto escolhendo quais portas passar. Eles se deixam levar muito pelo que eles gostariam de viver, porque essas portas mostram o que eles vão viver no futuro. Essa sede por querer viver coisas boas no futuro leva ele pra caminhos que não levam pra saída, eles acabam perdendo pontos e muitos morrem. E isso me pegou forte nessa analogia de como eles iam querer conduzir isso posteriormente dos jogos, seria uma analogia da vida e das motivações pra viver e etc. Porque assim como nesse jogo, por exemplo, na vida a gente nem sempre pode tomar decisões que levam a gente porque a gente idealizou da nossa vida. A gente às vezes tem que tomar decisões pensando nas pessoas ao nosso redor, tomar decisões que vão salvar a gente ou poupar a gente de alguma coisa, mas que não necessariamente é o ideal. Ou seja, nem sempre a vida é sobre o futuro que a gente sonha, mas sobre o que a gente precisa fazer pra sobreviver. Mas pra mim nada se compara àquela cena quando os jogos acabam e a Borderland, que é esse mundo dos jogos, começa a inundar inteira e toda a água começa a escoar pra um buracão. Aparece esse cara pra conversar com o Arisu e ele a princípio acha que ele é tipo o Coringa ou o deus do jogo, mas ele se posiciona mais como tipo um porteiro da morte, e ele explica pro Arisu que ele fica ali bem naquela queda d'água, bem onde tipo as coisas estão fluindo e acabam. E aquilo é a representação da vida. Então não importa se as pessoas vão passar por vários caminhos diferentes, às vezes a queda é mais rápida, às vezes o rio é mais tranquilo, mas sempre vai cair no buraco que é a morte, ou seja, todos os caminhos levam à morte. E aí fica essa grande reflexão filosófica arrepiante de que o que a gente vai fazer com a vida
nesse fluxo que vai levar a gente pra morte de qualquer jeito. E o que realmente importa é o que a gente faz durante esse fluxo, porque o fim vai ser o mesmo pra todo mundo. E esse porteiro da morte quer tentar convencer de que morrer é melhor porque é mais fácil, você acaba com tudo de uma vez. Toda a dor, todo o sofrimento, e o Arisu completa dizendo, mas também toda a felicidade. E aí a gente vai pro finalzinho do finalzinho, que parece que é a grande pergunta, lição de moral, bem jornada do herói mesmo, de tipo, saímos com o Elixir, com o ensinamento de vida dessa série, depois de todo esse arco, que é a pergunta que o Arisu faz para as pessoas que ele tá atendendo. Ele age meio que como um psicólogo, um terapeuta de pessoas que já tiveram essa parada cardíaca, que já tiveram nesse lugar, e ele faz a pergunta: pra você, por que a vida vale a pena? E o mais legal é que, apesar de parecer uma pergunta genérica meio coach, as respostas acho que dão um brilho final pra isso. Que nem todo mundo responde coisas grandiosas, do tipo, ai, minha meta de vida é, sei lá. Mas muitos respondem coisas simples, coisas bobas. E o próprio Arisu, quando devolvem a pergunta pra ele, ele responde, tipo, eu não sei, mas pra mim agora a vida vale a pena porque eu tô tentando escolher o nome do meu filho. E tipo, isso me pegou muito, isso me fez chorar, na verdade, porque eu fiquei olhando aquilo e eu falei, mano, nem sempre a vida precisa de grandes motivações pra gente querer continuar vivendo. Às vezes pode ser uma coisa muito simples. E eu acho que foi muito aí que a série mostra o que veio, liga nas outras temporadas, que trazem essa gamificação da vida, de colocar situações da vida como se fossem um jogo de vida ou morte, e traz esses paralelos da vida real com uma coisa caricata e gamificada, mas que faz muito sentido nessa proposta filosófica, que é a carinha do Japão. Eu acho isso muito a cara do Japão, trazer questões filosóficas e profundas e que fazem a gente questionar da vida e fazem a gente ver uma simplicidade na vida, que é o chamado, como chama mesmo? Slice of life. É mostrar coisas muito cotidianas e rotineiras que fazem a vida ser o que é, e às vezes a vida tem essa angústia mesmo de ser algo simples, mas é o que é. E de ver, tipo, esse belo no simples. É uma coisa muito cultural do Japão, que tem em muitas outras obras. Slice of life é tipo chef's kiss do Japão, então eu achei que faz muito sentido pra série e em toda a proposta dela. Só que aí veio o final mesmo. Quando eu digo final, eu tô falando a cena final. Basicamente, podiam pra mim ter cortado aquilo fora. A gente teve uma coisa muito parecida com Round 6. Puta que pariu, como foi parecido. Que é basicamente, mostra a cidade de Los Angeles, eles usam um contexto que tá tendo terremotos no mundo todo, mostra a cidade de Los Angeles, mostra dois norte-americanos ali conversando, uma garçonete com um crachá escrito Alice e uma tensão no ar e bum, acabou. E aí, tipo, fica meio que esse negócio que parece que isso vai continuar numa próxima temporada ou talvez num remake estadunidense, o que particularmente eu acho que ia desgraçar a série. Não, falando sério. Mas o que eu acho que particularmente estragaria toda a visão filosófica por trás da série e como o Japão colocou isso com uma delicadeza e uma profundidade superior. E eu explico por quê. Para nós, que somos fãs de culturas e entretenimento do leste e sudeste asiático, a gente sabe que a profundidade de muita coisa que a gente vê não tá no roteiro em si ou em serem coisas ordinárias da vida e comuns para todos, mas justamente no que essa cultura tem para colocar ali nas camadas que provoca uma reflexão que não faz parte da nossa cultura. Então aí que vem a riqueza de muita coisa do que a gente assiste que não é aqui do Ocidente. E o Japão tem um histórico quase que milenar de obras ficcionais que retratam a morte ou o desastre de um jeito muito peculiar que está intrinsecamente ligado à cultura e à história deles, como, por exemplo, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que deram origem a personagens icônicos da cultura pop, como o Godzilla. O Godzilla é um personagem que nasce por causa de uma radiação. Então, tipo, vocês percebem a profundidade que isso tem? Pra quem tá assistindo, é só um personagem. É um personagem icônico. Mas ele tem uma profundidade que só quem compartilha daquela cultura e dessa coletividade de quem viveu isso sabe que tem camadas ali por trás disso. Então, por mais que sejam coisas de cultura pop, não tá num negócio raso, como a gente vê em muitas coisas hollywoodianas, que massificam algumas coisas que a gente assiste, e não tem muito um propósito ali por trás disso, e acaba morrendo no vazio. Cara, boto minha mão no fogo pra dizer que se os Estados Unidos tivesse feito Alice in Borderland, não teria essa profundidade filosófica e reflexiva sobre a vida, da forma com que ela foi trazida em Alice in Borderland, feita pelo Japão. Porque é uma história japonesa, afinal de contas. Eu falei mais cedo, por exemplo, da questão do diretor ter dirigido jogos. Jogos também é uma assinatura da modernidade no Japão, dessa era tecnológica do Japão. Então percebe como são muitas camadas que fazem diferença
por quem tá produzindo, qual país, qual cultura tá liderando e roteirizando e pondo as mãos artisticamente naquele trabalho. E é por isso que eu acho que se essa série for pra fora, ela for pros Estados Unidos, é pesado dizer que vai estragar a série, mas eu acho que ela perde essa alma e essa essência que é intrínseca de uma coisa cultural. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como esse de crítica sobre cultura e entretenimento do leste e sudeste asiático, curte aí, se inscreve, me segue nas outras redes sociais. Se quiserem um vídeo só sobre esse tema, eu iria adorar fazer, porque eu fiz uma matéria sobre cinema de horror e techno-horror japonês na época da faculdade, então eu vou adorar revisitar esse material para poder fazer um vídeo só sobre isso. E é isso. Eu sou o Julius e tchau!